Bom dia. Quero mostrar o que eu vejo em relação ao candle de reversão. Como ele funciona, como funciona para mim o candle de reversão, né? E é um trade que eu faço diariamente, né? Um tipo de trade que eu faço diariamente. Tá nas minhas estratégias, a estratégia do candle de reversão. Mas primeiro, o que seria o candle de reversão? Vamos saber o que é o candle de reversão, né? Existem vários tipos de candle de reversão. Existem os padrões, eles mantêm um padrão, né? E tem os padrões de reversão baixista e tem os padrões altistas. O que seria o padrão de reversão baixista? O candle, o preço ele está subindo, certo? O preço ele vai estar subindo e aí vai chegar um certo momento em que ele vai reverter para baixa. Depois, certo? O preço vai estar subindo, vai reverter para baixa. Preço subindo, reverte para baixa. Preço subindo, reverte para baixa. Então, didaticamente, né, existe um padrão de reversão baixista. O que é isso? O candle, considere esse aqui o candle altista. Então, o candle seguinte, o que é que ele fez? Ó, ele passou no tamanho, né? Mas ele voltou, rompeu a mínima do candle que estava subindo e desceu, né? Esses candles todos têm um nome. Aqui é o engolfo de baixa, o doji, o shooting star, o enforcado, maru, bozu, arami, tempestade e kicker. Esses são os principais. Tem outros. Eu digo o seguinte: é muito bonitinho esse nome aqui, mas saber esse nome aqui não serve de nada, tá entendendo? Não ganha dinheiro, não. O que você tem que saber é reconhecer quando ele vai fazer o padrão de baixa, de quando ele está subindo e o próximo desce. Ou então, nesse aqui no doji aqui, por exemplo, ó, você tinha um candle subindo, o preço subiu, depois o preço foi lá em cima, fez a indecisão e o próximo desceu. Perceba uma coisa, ó, ele sobe, o segundo sobe, cansa, e o terceiro, né, ele desce, ele cai. Perceba que em todos eles, ó, sobe, preço sobe, enforca lá, cai, né? Perceba que em todos eles, há uma mudança de cor no candle que cai, certo? No candle que cai. Então, assim, isso aqui é o padrão de reversão baixista. O preço está subindo e depois ele desce, sempre trocando de cor, certo? Esse é o baixista. O padrão altista. No altista é o contrário. O que acontece? Você tem o preço descendo, descendo, descendo. Em um dado momento ele sobe. Descendo, descendo, descendo. Em um dado momento o preço sobe. Veja que o preço sobe, né? Tá descendo, descendo, descendo. Em um dado momento o preço reverte e passa a subir, certo? Perceba também o que acontece nessa reversão de padrão altista. O preço está descendo, de repente, esse aqui, por exemplo, o engolfo de alta, né? Engolfo é o seguinte, é porque esse candle deixou esse aqui dentro. Esse candle aqui ficou dentro do candle maior, ele engolfou o candle menor. Mas o que aconteceu? Ele vinha descendo o preço, o menor, o outro, o anterior, ele caiu mais um pouco, ele abriu embaixo, caiu mais um pouquinho, subiu, subiu, rompeu a máxima do anterior e fechou aqui na alta, né? Na altura da máxima do anterior. Mas ele, ó, mudou de cor. No doji invertido, mesma coisa. Ele vem descendo numa cor, faz a indecisão e volta a subir. Vem descendo,
aqui ele já troca de cor, aqui ele rompe, né, no martelo. Desce, faz aqui e sobe. Perceba sempre a mudança de cor no candle que vai subir, certo? No candle que vai subir. Esse é o padrão de reversão. Esses são os padrões de reversão. Tanto o altista, quando vem descendo e o preço reverte e sobe, quanto no baixista, quando vai subindo e o preço cai. Então, voltando para cá, as características. Quais as características? As características sempre no caso aqui, esse aqui é um padrão baixista, né? A gente tem que ele vai sempre reverter para queda. Perceba que, ó, o preço vinha subindo, fazendo o candle branco, candle branco, candle branco, né? E aqui ele, ó, pá, reverte. Quando ele reverte, começa a descer, certo? Então a característica principal dos candles de reversão. Aqui no baixista, olha aqui no altista, por exemplo, também. Pega aqui no altista. Característica principal do candle de reversão. O que ele faz? Ele troca de cor, ele muda de cor, certo? Característica principal, ó, reverteu aqui, trocou de cor do branco para o escuro. Aqui para o altista, vinha no escuro, trocou de cor pro branco. Então o que acontece? Do mesmo jeito aqui, né? Tava escuro, trocou de cor pro branco. Essa é a característica principal. A característica secundária, né? Outras duas características, ó, para você pegar esse candle, para você pegar esse trade da reversão. Outras características é que você vai pegar esse trade sempre quando houver o rompimento. Por exemplo, você vai pegar esse trade aqui baixista. Quando houver o rompimento dessa mínima aqui do candle altista, do candle de alta. Ele estava subindo, então ele fez o primeiro aqui para baixo, né? Você vai pegar esse trade, ó, bem aqui, certo? Bem aqui, ó. Vai marcar esse ponto aqui para você fazer a sua entrada, certo? Então você entra aqui, vendido. Onde é que está o seu stop? O seu stop está onde? O seu stop estará. Vou apagar esse negócio aqui. O seu stop vai estar bem aqui em cima. E o que você quer? Você quer que ele ande o mesmo tamanho desse comprimento aqui, dessa distância aqui, daqui para cá, sempre no 1 para 1. Então você vai querer, olhando assim, só para a figura, você vai querer que ele ande mais ou menos até aqui, ó, né? Então por aqui seria seu ponto de saída. Entrada aqui, saída mais ou menos aqui, stop estaria mais ou menos aqui. Nesse caso aqui, né? Você ia pegar esse trade de baixo para cima, certo? Você estaria olhando bem para cá, ó, quando ele rompesse aqui a máxima, né? Quando o candle de reversão rompe a máxima, seu ponto de entrada está aqui, você vai deixar uma ordem aqui. Rompe a máxima do candle baixista. Seu stop estaria aqui, 5 pontos abaixo aqui da mínima, e você vai querer que esse trade ande até onde? Você quer que ele ande mais ou menos esse tamanho para cá, certo? Mais ou menos até aqui, certo? Esse é o trade da reversão. A terceira característica dessa entrada que você tem que olhar é que o candle principal, quem é o candle principal? É o candle que você vai reverter. Ele, pronto, aqui pegar na reversão para baixa, o candle principal ele tem que estar longe da média, certo?
Ele tem que estar longe da média para tu ter uma garantia maior de que ele vai querer reverter mesmo, certo? É o que eu faço aqui, ó. Esses candles, esse candle aqui está longe da média, esse está longe da média, esse está longe da média. Todos aqui estão longe da média. Todos são candles possíveis de serem revertidos. Porém, o que que acontece? O que que acontece? Por exemplo, esse aqui, ó, ele não reverte, porque ele não vem fazer a mínima aqui. Então, continua, segue o jogo aqui. Então, quando ele perde uma mínima, é que você entra nesse trade. Aqui também. Tava descendo, tava descendo, tava descendo. Quando chega aqui, ó, o candle de reversão, ele supera a máxima. Quando ele supera a máxima, ele reverteu, né? Você entra aqui. Então, assim, é um trade que você vai olhando. Você fica olhando o comportamento e você pega. Olhando o comportamento do preço e você pega. Mais para frente aqui, vamos ver aqui outro ponto. O que que é a situação ideal? A situação ideal é que você pegue sempre ele afastado da média, certo? Você pegue sempre afastado da média. Tipo, outro ponto aqui, vou pegar um ponto aqui ó, veja aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, o preço afastou, né? Preço afasta, você já fica de olho, certo? O preço afasta aqui, ó, você fica de olho. E aí você vai tentar, aqui você ia tentar a entrada nesse rompimento, né? Já não tá tão bom porque já entrou dentro da média e tal, mas é a entrada também, certo? A entrada técnica aqui seria aqui, entra aqui, o stop aqui já, o stop lá em cima, né, na máxima, e você vai querer que ele ande desse tamanho também. Aqui provavelmente ele, eu não olhei, mas mais ou menos até aqui, né, é onde ele foi mesmo, certo? E assim, mas a situação ideal, qual é o melhor? Que o preço esteja sempre afastado, sempre longe da média. Para quando ele voltar na média, ele mostre que ele vai ter mais força para seguir. Esse é o trade da reversão de candle. Eu faço direto, sempre na configuração de 1 para 1. Né? Eu aceito ganhar o que eu aceito perder. Tá aí a dica. Fazer um vídeo na prática para a gente ver como é que ficou, como é que fica isso aí na prática.